O que você faz quando tem jogo do seu time? No dia mesmo. Como te ensinaram que tem que ser o dia de um torcedor que vai pro estádio ou se junta com uma galera pra ver futebol? Eu sei, cada pessoa tem seu próprio ritual, sua própria rotina, mas na maioria das vezes, o pré-jogo no Brasil e de outras partes do mundo se parece mais ou menos com isso aqui. Uma cerveja, por favor, eu sou cruzeiro até morrer. Aqui no Documento Peleja, a gente já falou sobre como a Inglaterra tem tentado entender as relações entre o aumento do consumo de cocaína no país e a violência entre torcedores na Premier League. Mas para além dessa questão do uso de drogas, as pesquisas por lá mostram que a cultura masculina que aflora em dias de jogos de futebol é tão responsável por esse cenário quanto qualquer outra coisa. No Brasil, as discussões não são tão diferentes, mas tem um dado específico mostrando que essa onda de violência tem como alvo um grupo de pessoas que não tem nada a ver com o jogo do dia. Esse é o Documento Peleja e eu vou te contar o que está acontecendo. Em 2021, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Santos. Alguns dias depois do título, um casal que morava na zona norte de São Paulo discutiu por causa desse jogo. E o homem de 34 anos matou a própria esposa. A justiça decretou a prisão preventiva do empresário corintiano suspeito de matar a esposa palmeirense. Esse é um caso extremo, de onde essa relação entre futebol e violência contra a mulher pode chegar, mas não é isolado. Também em 2021, foi registrado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que 26 mulheres foram agredidas fisicamente por hora no Brasil. O índice de feminicídio causado por violência doméstica também é assustador, 3 por dia. Durante a pandemia, esse número cresceu. Logo nos primeiros dias de isolamento, em que todo mundo teve que ficar dentro de casa, o número de ligações para o Disque Denúncia, o 180, aumentou quase 10% em uma semana. Bom, a casa é um espaço seguro nesta pandemia da Covid-19, mas não para todos. Os casos de violência doméstica contra a mulher têm aumentado em vários países e no Brasil. Na época, até a ministra dos Direitos Humanos apontou que o fato da maioria dos agressores estarem dentro da casa da vítima piorou a situação. Além disso, as campanhas de conscientização que alertam e mostram para todo mundo como isso tem que ser denunciado também tem um papel importante no crescimento das denúncias, já que outra pesquisa feita no Brasil em 2022 mostra que metade das mulheres que sofrem agressão sequer contam para alguém sobre o que aconteceu no primeiro momento. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Uma das campanhas que chamaram mais atenção nos últimos anos rolou durante a Copa do Mundo de 2022, promovida pela Women's Aid, na Inglaterra, que mostrava a frase "He's coming home", baseada num canto da torcida inglesa, e que, traduzido para o português, significa "Ele está voltando para casa". A ideia partiu de um estudo feito pela Universidade de Bristol, que analisou um bairro em dias de jogos durante 3 Copas do Mundo. E o resultado apontou que, em comparação com outros dias, os casos de violência doméstica aumentaram e foram ainda piores quando a partida terminou com derrota da seleção inglesa. Um alerta do próprio estudo deixa claro: mesmo que os casos não estivessem diretamente ligados aos jogos, o aumento nesses dias é relevante, porque mostra que o comportamento dos agressores está ligado a condutas que afloram no ambiente criado quando se tem futebol. Entre elas estão o consumo de álcool, uma suposta permissão para agressividade por estarem em um ambiente predominantemente masculino e o estresse de participar ou não de uma guerra motivada pela partida. Aqui no Brasil, a maioria esmagadora dos estádios é dominada por homens, o que faz com que esses se transformem em um ambiente hostil e amedrontador para mulheres e outras pessoas que não se encaixam nesse padrão de masculinidade, como homossexuais. Muitas torcidas, inclusive torcidas grandes, que eu prefiro não citar nomes, impedem as suas mulheres de bandeirar, de tocar. Por quê? Porque ainda assim existe uma cultura machista dentro dos estádios do Brasil. Mas o medo não fica restrito aos estádios. Em outra pesquisa, dessa vez publicada em 2022, o Fórum Brasileiro levantou dados de episódios de violência doméstica em dias de partidas do Brasileirão. E assim como na Inglaterra, constatou um aumento relevante de agressões
em dias que tinha jogo do time da cidade. É muito comum os relatos, especialmente dos policiais que atuam na linha de frente com mulheres em situação de violência ou em delegacias que atuam em plantões, comentarem que em dias de jogo eles percebem um aumento do volume de vítimas de violência doméstica nesses espaços. Em relação a ameaças contra mulheres, o número aumenta a 23,7% em dia de jogos. Já o número de casos de violência envolvendo lesão corporal sobe 20,8% se comparado a dias sem futebol. De acordo com a Juliana Martins, uma das responsáveis pela pesquisa em entrevista à BBC, essa correlação não dá para ser feita de forma tão direta, já que a violência é multifatorial. Mas é importante porque os resultados mostram que o cara que comete a violência é o mesmo que carrega os valores da virilidade e agressividade que estão presentes em toda a sociedade brasileira, mas que historicamente são impulsionados dentro e pelo futebol. Então, o que a gente percebe, por exemplo, num clássico, Palmeiras e Flamengo, né, dois grandes times de duas grandes cidades, em que o Palmeiras eventualmente perde para o Flamengo, a gente vai ter um crescimento da violência doméstica na cidade de São Paulo. Então, isso é que é ainda mais cruel. Pensar que uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade à violência, ela vai apanhar porque o time do marido perdeu. A relação da violência contra a mulher com o futebol está em várias camadas diferentes. Nos casos absurdos e cada vez mais frequentes de jogadores cometendo violência física, sexual, psicológica e moral contra suas namoradas e esposas, nos xingamentos a qualquer mulher simplesmente por ser mulher dentro dos estádios de futebol, e tá até nas discussões sem fundamento sobre a modalidade feminina, em que elas literalmente são protagonistas. Novidade no caso Robinho, a justiça italiana pediu ao Brasil a execução da pena do jogador condenado a 9 anos de prisão por estupro. O jogador de futebol Daniel Alves foi preso nesta sexta-feira na Espanha, acusado de agredir e estuprar uma mulher de 23 anos. As agressões, independente do tipo, não começam de um dia para o outro. Não são casos isolados e não tem justificativa, seja lá onde e por quem forem praticadas. O futebol, principalmente no Brasil, é um recorte importante do que acontece na sociedade e nunca vai estar separado das discussões do dia a dia. A gente não quer criminalizar o futebol, muito pelo contrário, é mostrar para os clubes e para os jogadores o papel importantíssimo que eles têm, pedagógico, de transformar esse cenário, mostrando que a sociedade brasileira não está mais disposta a aceitar a violência contra a mulher ou naturalizar comportamentos violentos contra a mulher. Se você é uma vítima de violência ou conhece alguma mulher que está sendo, Disque 180, um canal 24 horas e 100% confidencial de denúncia e proteção às mulheres. O Documento Peleja é um programa que mostra o futebol que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo vê. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço para compartilhar esse episódio e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos. Até mais!